Olá, gente, tudo bem? Pessoal aí da disciplina de métodos numéricos, né, ligado à teoria da localização de Anderson. Olha só, eu vou fazer aqui uma revisão, certo? Como se fosse um resumo de toda essa nossa playlist aí, fazer um resumo, né? E tentar aí colocar tudo em um único vídeo e dar mais alguns detalhes aí acerca da parte numérica, tá bom? E discutir um pouquinho o programa com vocês, né? Então vamos lá. Então primeiro, uma boa parte dessa nossa playlist é dedicada à pessoa escrever o hamiltoniano do modelo de Anderson. Nesse vídeo aqui, vamos usar o problema unidimensional. Uma linha de átomos, né? Tá? Onde o hamiltoniano é descrito por isso aqui. Esse cara aqui representa como se fosse um orbital no átomo I. Então isso aqui é um termo de projeção no átomo I, tá bom? Quando o elétron, né? É o problema de um elétron, quando o elétron está localizado no átomo I, você tem esse custo energético aqui, que é a energia on-site ou a energia potencial, tá? Beleza? Então as duas, a nomenclatura que tradicionalmente a gente usa para esse termo aqui, né? E aqui tem um termo cinético, né? Que é o termo onde você tem um jump entre primeiros vizinhos, né? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, esse termo de hopping aqui, okay? Que é o termo de hopping primeiros vizinhos. Então, o hamiltoniano disso aí, a gente já discutiu isso em vários vídeos, é essa matriz aqui. Então, essa é a matriz que representa o hamiltoniano do modelo de Anderson unidimensional, tá bom? Então, ele tem aqui na diagonal um termo que são essas energias de ligação do elétron nos diversos orbitais. Então isso aqui é energia no primeiro átomo, isso aqui é energia no segundo átomo, no terceiro átomo, assim vai. E na diagonal secundária tem o termo de energia cinética, que nesse exemplo aqui ele é constante, que é o hopping de primeiros vizinhos. Né? O 1 acopla com 2, o 2 acopla com 3 e acopla com 1, né? O 3 acopla com 4 e acopla com 2, né? E assim vai. Então é uma matriz que guarda essas informações, o termo potencial e o termo de hopping com o átomo da frente e com o átomo de trás, tá bom? Pronto, então é isso aí. Então, como é que a gente diagonaliza isso? Primeira coisa que tem que lembrar, né? Esses termos aqui são reais e essa matriz ela é simétrica, né? Ou seja, se você a transposta dela é igual a ela mesma, né? Se você fizer o conjugado complexo aqui dessa matriz, né? E transpor ela aí, ela vai dar a mesma coisa. Você transpor. Pegue esta linha, transforma em coluna, essa linha transforma em coluna, essa linha transforma em coluna, a matriz ela fica exatamente a mesma. Então essa é uma matriz simétrica real. Então aí você vai lá no livro do Numerical Recipes, certo? É um livro interessante. Tem, além da descrição de uma metodologia, tem rotinas prontas que funcionam bem, onde você vai pegar uma rotina específica para encontrar os autovetores e autovalores dessa matriz, ou seja, para diagonalizar essa matriz. Então, quem não conhece esse livro, dá uma olhadinha nesse livro, é um livro famoso, já tradicional, né? A seção lá no capítulo 11 é dedicada à parte de autovalores e autovetores, e particularmente essa seção aqui é quando você tem esse tipo de coisa. Isso é uma matriz tridiagonal. Certo? Por que é uma matriz tridiagonal? Porque ela só tem 3 diagonais, a diagonal principal e as 2 diagonais secundárias aqui, as 2 primeiras diagonais secundárias. O resto é tudo zero, tá bom? Então essa seção é dedicada a esse tipo de matriz. Então, né, dá uma olhada aqui nele, ele vai ter vários algoritmos e no final ele discute mais ou menos o algoritmo, no final ele apresenta uma rotina que é uma rotina bem antiga e bem usual, que é a rotina do TQLI. Então, existem várias rotinas, várias implementações desse método QL, né? Existem várias formas. Eu vou usar essa que é uma que está acessível, todo mundo tem, né, acesso a ela facilmente. Então, vamos discutir aqui o programinha. Cadê aqui? Eu tenho aqui o programa, né? Então, vamos lá, né? Então, deixa eu dar uma... É esse aqui, isso, né? Então, vamos lá. Então, só recapitulando, né? O meu programa, eu preciso de uma matriz quadrada, certo? Uma matriz n por n. E preciso também de vetores. O vetor para guardar as energias da diagonal e um vetor para guardar as energias cinéticas. Então eu preciso de 2 vetores e uma matriz quadrada. Se você der uma olhada lá no Numerical Recipes, você vai ver que ele precisa de algumas entradas. Ele precisa de um vetor D, que guarda os termos da diagonal,
um vetor E, que guarda os termos fora da diagonal, que é aquele J, e uma matriz que ele chama de Z, que é uma matriz quadrada. Tá bom? Essa matriz quadrada, ela na entrada, ela entra com uma identidade. Na saída, ela é uma matriz que ela carrega nas colunas dela, nas colunas, os autovetores. Então, por exemplo, a primeira coluna da matriz Z, na saída, é o primeiro autovetor que ele achou, cujo autovalor está guardado na primeira posição do vetor D. Tá bom? Então, como é que essa rotina funciona? Na entrada, o D é a diagonal, o E é fora da diagonal. Na saída, o D guarda os autovalores. E as colunas da matriz Z são os autovetores. Então, basicamente, essa é a estratégia de usar essa rotina. Então, eu estou mostrando o programa em Fortran para vocês, mas pode ser feito em C, sem problema, tá? Então, como eu disse, tem o D, tem o E e tem o Z. Tá bom? Então, eu defino primeiro a matriz. Quem é a matriz? A matriz, basicamente, é você definir o E, isso aqui que é o termo fora diagonal, isso aqui é o termo de Hopf, J igual a 1. Tá? E esse cara aqui, o D, que são números aleatórios. Isso aqui são números aleatórios distribuídos de menos 1 a 1. Tá? Então, esse aqui é números aleatórios dentro do intervalo de menos 1 até 1. Então, esse E é o J, tudo igual a 1. E esse D são números aleatórios. São números aleatórios no intervalo de menos 1 a 1. Tá bom? Então, pronto. Então, eu zero aqui a matriz Z, só por segurança, né? E aí eu defino depois ela como sendo a identidade. Ó. Tá aqui a identidade, tá vendo? Pronto, agora é só chamar a rotina. Como é que eu chamo a rotina em Fortran? Você põe a rotina lá no final do programa. Tá aqui a rotina, como subrotina. Tá? Então aqui é o fim do programa, eu boto a rotina aqui no final. E aí eu chamo com o comando call. Então call, o nome da rotina, e aí sigo lá a sequência. Entro com D, entro com E, entro com o tamanho da matriz, entro com o tamanho máximo da matriz e entro com Z. Então isso aqui são as quantidades de entrada. Aí ele vai recebê-las aqui dentro. D, E, N, N, P, Z. E aí ele vai devolver o quê? Basicamente ele devolve D, autovalores, Z, as colunas de Z são os autovetores. Tá bom? Então, após ele passar por aqui, ele faz isso. Ele resolve a equação secular, diagonaliza a matriz e te devolve D, autovalores, Z, autovetores. A entrada, D a diagonal, é o Hopf e esse Z é a identidade. A saída, D são os autovalores, Z são os autovetores. Tá bom? Bom, então aí eu calculo aquelas funções de lá de participação. Por exemplo, eu faço aqui um loop em J, né? Eu vou fazer aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, digamos que isso aqui seja I, desculpa, é isso, né? Seja I, isso aqui seja J, né? Dessa descrição de IJ, né? Aí o que é que eu faço? Eu fixo, deixa eu ver como é que eu, só confirmar como é que eu fiz aqui o programa aqui. Né? Isso. Cadê como é que eu fiz aqui o programa? Eu faço um loop em J, aí isso, faço um loop em I, pronto, tá certo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, isso mesmo. Então eu faço um loop em J. Então, vamos lá. Então, aqui nessa direção aqui é I. Então, I, ele marca as linhas, tá? Isso aqui é I. Linha 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4 e assim vai. J é aqui, é J igual a 1, primeira coluna, J igual a 2, tá bom? J igual a 3, beleza? Então pronto, então eu faço um loop aqui em J, dá uma olhadinha aqui no programa. Faço loop aqui em J, J vai de 1 até N, então eu estou percorrendo as colunas da matriz. Então J igual a 1, primeira coluna, faço uma soma aqui em I. Então J igual a 1, eu faço uma soma aqui em I. E somo o quê? Aquela quantidade que é o módulo a quarta lá da função de onda, que é para calcular a participação, que a gente já discutiu aí no nosso curso. Né? Então eu faço J igual a 1, eu estou selecionando esta coluna, estou selecionando este autovetor. Agora eu vou fazer uma soma em todo I. Esse cara a quarta, mais esse cara a quarta, mais esse cara a quarta, e assim vai. Tá bom? Então esse somatório aqui, eu estou somando exatamente isso aqui, somatório de módulo ao quadrado da função de 1 na quarta. Né? Beleza? Aí depois, o que eu faço? Inverto esse somatório, né, para calcular a participação, e aí ploto no arquivo o autovetor versus a sua participação. Então essa é a, digamos, a estratégia aí básica
de você calcular a participação em função da energia, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente poder... deixa eu ver aqui, isso, pronto, é isso aqui. Né? Epa, não precisava da linha, desculpa, era W, perdão, confundi com C. Então, bota aqui, sei lá, 500, né? Aí ele vai diagonalizar, diagonalizou, escreva aqui, não sei qual é o número do arquivo, deixa eu apagar todo mundo para fazer de novo, para eu localizar mais fácil. Vamos lá, né? Então é esse carinha aqui, parte, né? Então é isso aqui. Como a gente já discutiu, né? Isso é para uma amostra. Então ele vai diagonalizar uma matriz e calcular a participação para uma amostra. Aí fica tudo bagunçado, porque ele não acha as energias em ordem, na sequência, né? A gente já discutiu isso, né? Ele não acha, certo? Aí se a gente quiser fazer um cálculo, digamos, ficar até mais bonito e mais refinado, você vai ter que fazer uma média em janela. Você vai ter que dividir, fazer um loop em energia vindo aqui de -3 até 3 e fazer dividir essas coisas aqui em janelas. Ó. Uma janelinha aqui, calcula média. Aí pronto, né? Aí outra janelinha aqui, calcula média. Outra janelinha aqui, né? A gente já discutiu isso em alguns vídeos, né? Aqui eu só estou fazendo plot para uma amostra, tá? Aqui eu estou fazendo plot, ó, o número de... esse programa não tem nem loop de média. Esse programa é basicamente para calcular uma amostra. Só uma amostra, tá bom? Não tem esse cálculo da participação a média a priori, né? Pelo menos não tem ainda, certo? Mas é isso, então é o cálculo disso. Mas então assim, para quem não tem muito costume, é isso. Eu estou usando aqui essa rotina, que é a rotina numerical resp. Quem tiver essa rotina, fale comigo que eu mando por e-mail, tá bom? Então é isso, ela entra como... então vou só colocar aqui, né? Na entrada, né? D, né? Energias, não é isso? Energias da diagonal do Hamiltoniano, certo? Né? É termos de Hopin, ou seja, né? Primeira diagonal secundária, certo? Né? Aí, basicamente é isso, né? Aí você tem o que? N é a dimensão da matriz, né? É aquele H, N por N, tá bom? NP é o tamanho máximo da matriz, tá bom? E Z é uma matriz N por N de entrada, aqui nesse caso, né? Que deve ser colocada como a identidade, tá bom? Aí vamos lá. Na saída, o que é que você tem? Né? Você tem o quê? D contém, né? Guarda os autovalores, tá bom? E Z, Z é uma matriz contendo, certo? Os autovetores, né? Nas colunas, tá bom? Então é isso, tá? As colunas da matriz Z são os autovetores. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Então só um resumozinho aí, certo? Para quem não tem muito costume com isso. Então basicamente é isso. Escreve a matriz, que basicamente é definir E e D. Chama o TQLI para diagonalizar e está resolvido a equação, né, secular para esse hamiltoniano aqui. Tá bom? No caso bidimensional é um pouquinho mais sofisticado, porque a matriz do bidimensional não é uma matriz tridiagonal, é uma matriz com mais termos. Então é mais complicado. Pois tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo.